Opa, tudo bom? Deixando bem claro, não sou professor de história, muito longe disso. Se você está aí estudando para o Enem, o ERJ ou qualquer outra coisa, até mesmo matéria de escola, não considere esse vídeo. Tem aí Descomplica, Estude, outros canais de YouTube que vão explicar bem melhor sobre o assunto. Isso aqui é só mais uma brincadeira, mas também, claro, não vai ser tudo mentira que eu vou dizer aqui não. Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do momento que você estiver assistindo esse vídeo. E seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Rainha da Chatice. E olha, esse Napoleão é um cara doido, não é mesmo? Eu adoro a história de Napoleão Bonaparte. Eu acho fascinante, eu amava quando o professor chegava na sala de aula e eu sabia que a matéria ia ser sobre Napoleão. Napoleão, para quem não sabe, ele era um estadista, ele era o imperador da França. Governou por muitos anos e depois foi exilado, aí voltou, governou por alguns dias e foi exilado de novo. Foi amado pelo seu povo, odiado por outras pessoas. Ele era um maluco, isso é verdade, doido, completo. E vamos falar um pouco sobre isso aqui, sobre minha paixão pela história, não pelo Napoleão ou pelo personagem que ele foi. Porque, como eu disse, ele era doido e também muito insano, tomou muitas atitudes controversas, algo que deve ser debatido e explorado mais com um professor de história de verdade. E uma coisa que eu gostaria de aclamar, de pedir aqui, é valorizar a história, a matéria de história, principalmente a história do Brasil. Eu sei que Napoleão, ele tem alguma coisa a ver com a história do Brasil, né? Vamos falar sobre isso também. Mas só que a história do Brasil é muito importante, é algo muito bonito. A nossa cultura, ela tem que ser valorizada. A cultura é fundamental. História é fundamental. Então, se você não gosta de história, se você acha uma matéria chata, tenta fazer um pouco mais de força para se inteirar sobre o assunto, porque eu te garanto, vai valer a pena. Porque história é incrível e você vai perceber como a história ela vem se repetindo ao longo dos tempos. Algo que aconteceu com um personagem histórico acontece hoje em dia e é fascinante e um pouco triste também ver que estamos errando e continuamos errando e os acertos são poucos e a história que se repete não deveria se repetir. Mas a gente deve aprender sim história para aprender com o passado e acertar no presente. É uma frase pronta, você já deve ter escutado isso em algum lugar, mas realmente é a verdade. Não sei que hoje não é quarta-feira, mas é a verdade isso. Mas vamos lá, vamos falar de Napoleão, nada de história do Brasil. Poderia ser, né? Mas não, eu escolhi falar sobre Napoleão. Deixar a história do Brasil para professores de verdade mesmo. Como eu disse, Napoleão era o imperador da França, ele governou por algum período. Ah, tem até aqui, eu acho que eu vou trocar aqui, vou colocar aqui. Ó. Olha, segundo a Wikipedia, fonte muito confiável, ele governou de 1804 até 1814, ou seja, 10 anos. Depois ele foi exilado. Isso aqui não está escrito em lugar nenhum, não. Eu estou falando da minha memória mesmo. Ele foi exilado na ilha de Elba, pelo que eu me lembro. E a população ficou revoltada que o imperador deles tinha sido exilado, que eles estavam sem o governante que governava com um punho de ferro, que queria dominar o mundo. Napoleão queria dominar o mundo. Vocês têm ideia disso? Ele não se contentava só com o território que a França tinha domínio, ele queria mais, mais e mais. E isso acabou sendo prejudicial para ele, porque essa ganância, esse desejo de poder, de querer crescer, acabou prejudicando cada vez mais ele, que quando foi se envolver lá com a Rússia, mandou o seu exército com
com uma ideia, uma idealização de não voltar atrás. Não tem essa de desistir, não tem essa de estamos percebendo que vamos perder. Então vamos recuar, vamos planejar mais. Não, para Napoleão não. O exército dele não desistia, continuava firme, marchando em linha reta, mas acabou se dando muito mal. Foi derrotado por uma estratégia incrível de deixar todo o território em que eles estavam invadindo inabitável, não tinha ninguém e não tinha água para beber, não tinha comida para o exército se alimentar. Eles morreram, o exército, né? Morreu de frio, morreu de fome, morreu envenenado, porque a água estava envenenada. De alguma forma eles deveriam ter, acabaram descobrindo que a água estava envenenada, né? E com isso, Napoleão acabou sendo exilado, como eu disse, na Ilha de Elba. Só que como ele tinha muitos seguidores, muitos fãs, ele acabou conseguindo fugir da ilha. E o que ele fez? Se escondeu, se manteve tentando voltar ao poder, mas só que algo mais escondido. Não, não, ele não se escondeu e nem ficou um tempo pousado assim, planejando como retornar ao poder. Não, ele é muito amado e adorado pelo povo francês. Ele foi só ele pisar na França de novo, que ele voltou para a França, que ele já estava governando. E governou num período de 100 dias, que nem tá ali na Wikipédia. Pera aí. Olha lá, ó, durante 100 dias. Ele voltou em 1815 e ficou durante 100 dias. E ficou lá, com todo mundo sabendo. Ele tava pouco se lixando. Mas acabou sendo exilado de novo depois que isso passou, esse período de 100 dias. Porque o cara é doido, o cara é maluco, tava nem aí, ele queria dominar o mundo mesmo. Ele mandava o exército pra morte, não deixava os caras recuar. Ele criou lá o tratado lá que não permitia que as pessoas negociassem com a Inglaterra, né? Os outros países negociassem com a Inglaterra. Eu não lembro o nome do tratado agora. Tratado. Mas esse tratado foi muito importante. Eu tô lembrando disso agora, enquanto eu falo. Impressionante, né? Não tem roteiro. Por que ele criou esse tratado, na verdade? Depois eu falo porque o tratado é importante pra gente. Ele criou esse tratado porque, como ele queria dominar o mundo, a única parte do mundo que para ele era um pouco difícil de dominar, muito difícil na verdade, era a Inglaterra. Porque a Inglaterra é uma ilha gigante que tem navios de guerra para tudo qualquer canto. Como é que o Napoleão, com seu exército, ia chegar até a Inglaterra? E acabei acabando chegar até a Inglaterra, sendo que tem navio pra todo qualquer lado. Deles avistarem um navio na frente e tacar uma bomba. Pronto, acabou. Acabou, tacar um míssil, alguma coisa assim. Por isso, o que ele fez? Ele queria acabar com as negociações dos outros países com a Inglaterra, com a ameaça dele invadir o país de quem negociasse para deixar a Inglaterra na falência, acabar com a Inglaterra desse jeito. É uma ideia genial, mas acabou não dando muito certo, como a gente sabe. Mas por que essa parte é importante para nossa história? Porque a família portuguesa não aceitou esse tratado e acabou negociando com a Inglaterra, e o Napoleão ameaçou invadir a Inglaterra, matar o rei e tudo mais, eliminar o rei. A gente não fala matar aqui. É uma referência. O rei acabou fugindo com a família dele, com toda a corte, com uma biblioteca enorme no navio, com alguns escravos também na época, né? Muito triste. E foi pra onde? Foi pra onde? Veio pra cá pro Brasil, nosso Brasil. Não vou dizer que isso foi algo bom pra gente, mas faz parte da nossa história e a gente precisa estar ciente disso. Então, Napoleão, olha só, fazendo parte da história do Brasil. Quem diria? Um cara doido que queria dominar o mundo, que não se importava com nada, estava lá em ameaça de morte, foi exilado e voltou para a França, governou por 100 dias. Você tem noção de o que é 100 dias?
É quase um terço de um ano, né? Um ano tem 365 dias, né? 300 lá. É um terço de ano. E o cara lá governando como se nada tivesse acontecido. É impressionante, vale a pena dar uma olhada, pesquisar mais sobre esse assunto. Cadê? Vou botar ali a imagem do Napoleão. Olha a cara dele. Pô, o cara parece ter o quê? Uns 15 anos. Novo, cara novo. E queria dominar o mundo. O vídeo é isso. Deixem um like aí se vocês gostaram, se vocês acharam interessante a história do Napoleão. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva e ative o sininho. Tem vídeo todos os dias, às 3 horas da tarde, mas é sempre bom receber a notificação, não é mesmo? E no mais, fiquem com Deus, se vocês acreditam em Deus, se não, fiquem com o universo. E até. Ah, é, o Napoleão, um bônus. Napoleão, quando ele foi coroado rei, o imperador da França, na tradição é o Papa que faz isso, né? Só que o Napoleão quis mostrar que ele está acima da igreja, a casa de Deus. Ele tirou a coroa da mão do Papa e ele mesmo se autocoroou para mostrar que ele é superior à igreja, ele é maior do que a igreja. Olha que cara doido, né? Esse cara é muito doido.